Pessoal, olha só, eu tive vendo as notas, a grande maioria foi bem, tá? Grande maioria foi bem. O trabalho também vocês foram muito bem. Então, naquele trabalho que a gente fez sobre aquele texto que eu passei para vocês, tá? Deixa eu comentar aqui, deixa eu ver se faltou alguém que não fez o trabalho. O Rafael. O Rafael, eu não vi o trabalho do Rafael. Professor, boa noite. Oi. Boa noite, Jarbas. Eu participei da Semana da Face, aí recebi 0,25. O senhor acrescentou? Sim, senhor. Você okay. E o Salim. Salim. Ok, professor. Isso. Jarbas, a prova valia 2, tá? Comentando com vocês. A prova valia 2 e o trabalho valia 0,5. Ok? Então, cada questão da prova valia 0,25. Então, okay. Quem errou uma questão já tirava 0,25. Quem errou duas, tirava meio. Quem errou 3, tirou 0,75. Quem errou 4, tirou 1. E aí, depois, eu somei o trabalho. Então, todos os trabalhos foram muito bons, tá? E teve 3 trabalhos que ficaram top. Então, teve 3 trabalhos que ficaram com 0,5 e os outros trabalhos que não ficaram com 0,5 ficaram com 0,4. Então, todos eles foram muito bons para excelente. Ninguém ficou bom para baixo, tá? Ninguém. Todos vocês fizeram muito bom, muito bem o trabalho. Se eu pegasse de vocês, juntassem a resposta de um grupo, a primeira resposta de um grupo, com a segunda do outro grupo, com a terceira, cara, ia ficar um excelente trabalho. Nem todo mundo fez respostas tops, né? Mas, pô, teve cada resposta, assim, tipo, separando cada uma delas, né? Grupo 1, não estou dando um exemplo, a resposta do grupo 1, a primeira resposta do grupo, puta, foi excelente. A segunda resposta do grupo 2 foi excelente. A terceira do grupo 3 foi excelente. Só estou dando um exemplo assim para vocês. Por que eu estou falando isso? Olha só. Porque se vocês fizessem, né, trabalhos em grupos, por isso que eu pedi para fazer trabalhos de dupla. O que a gente percebe? Quanto mais gente pensando junto, né, sobre aquele problema, mais gente vai ter respostas para a solução. E o que eu senti assim, uma pequena mágoa de vocês da Log, de vocês não terem entrado no desafio da face. Né, Larinha? Eu estou vendo o seu sorriso, que legal. Caramba, fiquei com uma pontinha de mágoa, porque vocês são inteligentes. Olha, professor, eu posso me justificar porque eu não entrei. Como eu comecei semestre passado, eu não conheço muita gente na faculdade, eu não tenho, sabe, assim, abrangência de conhecer os outros cursos, saber como é que é e tudo mais, então eu fiquei meio com o pé atrás. E eu até comentei acho que foi com o Inori ou com a Tati, eu conversei com alguém e eu falei, na nossa sala tem 15 alunos, né, que alguns trancaram. Tem 15 alunos agora. Eu falei, são grupos grandes, né, assim, se fosse contar só da nossa sala, ia ser bastante gente só da nossa sala. E eu não sabia se, tipo, podia só montar com o nosso, eu sabia que podia montar com outras salas. Eu falei, como é que eu vou fazer uma integração com outras salas, sendo que eu nunca vi a cara deles, não, sabe? Aí eu fiquei meio com o pé atrás assim, eu falei, não justifica eu fazer um negócio para ganhar 0,25. Lara, eu até entendo o seu posicionamento, mas não saiu nenhum grupo. Eram 16. Um rapaz pediu trancamento, ok. Aí sobraram 15. Quer dizer, se o grupo é de 8 a 10, se vocês fizessem um grupo de 8, sobrariam 7, era pegar mais um de outra pessoa, de outro grupo, para fazer. Mas não saiu nenhum grupo. Só teve 2 aqui, o Jarbas e o Salim, que buscaram em algum lugar aí tentar participar. Participaram. Mas vocês têm noção das coisas, sabem o que fazer, sabem propor. A gente fez um trabalho excelente ano passado. Você não estava, Lara, mas no final do semestre passado, a gente fez um baita trabalho que, se a gente tivesse posto em prática, a gente teria se dado bem, em termos até de empresa, porque com a pandemia, se a gente tivesse aquilo pronto, né? Lembra, Salim? O iFruit, que não se tornou iFruit porque já tinha.
Lembro. A gente fez, esquematizou quase tudo, foi atrás de aluguel, de não sei o quê. E a gente fez e nem foi para a Semana da Face, foi um trabalho nosso. E se a gente tivesse operacionalizado isso esse ano, ia ter ganhado dinheiro. Por isso que eu estou falando para vocês, eu senti falta aí de vocês se juntarem, né? Mesmo estando à distância, de vocês, né, entrarem, fazerem um grupo, proporem aceitarem esse desafio, né? Mas, Lara, tem o semestre, os 2 semestres que vem inteirinho, tá? Para vocês pensarem, as pessoas que ficarem, de tentarem aproveitar. Por quê? Olha só. Professor, fala, Jairo. O Antônio está pedindo se o senhor pode aceitar ele aí. Opa, muito bem. Eu estou falando com vocês e acabei nem vendo aqui quem está pedindo. Desculpa aí, pede desculpa para o Antônio. Já admiti. Deixa ele chegar aí que eu peço desculpa aí. Antônio, desculpa, eu não vi aí o seu pedido, tá? Ainda bem que o Jarbinhas falou. Então, há grandes possibilidades. Boa noite, mestre. Boa noite, pessoal. Fica tranquilo, professor. Me desculpa o atraso. Boa noite, Antônio. Então, olha só, daqueles 11 trabalhos, não sei se vocês assistiram, eu não seria tão agradável com todo mundo, porque como eu estou no meio do não do empresariado, mas do empreendedorismo, a gente percebe aquilo que pode ou não gerar receita. Não é gerar dinheiro, tá, turma? Olha só, eu não penso em gerar renda, sim, renda. O Marcelo quer gerar renda. Não, eu quero gerar riqueza. Sempre passa na minha cabeça a geração de riqueza. Coisa lá top, tá? Se é para gerar renda, eu fico com o salário que eu já estou ganhando. Não sei se você entendeu. Isso para vocês que são novos é até difícil de entender. Mas eu já estou aposentado e eu consegui aposentar no sistema Petrobras, que tem a Petros, que é uma complementação de renda, certo? Então eu tenho INSS e tenho a Petros. Então a renda que eu preciso para sobreviver até meus últimos dias, eu já tenho. Então hoje eu não corro atrás mais de renda. Não corro atrás mais de renda, eu falo para vocês. Eu corro atrás de riqueza. Eu quero achar um nicho, alguma coisa nova que eu possa colocar no mercado e gerar uma receita muito grande. Gerar uma receita muito grande. Ah, mas professor, o senhor despreza a receita pequena? Não, não desprezo. Não vou rasgar dinheiro, tá? Mas, assim, a possibilidade de ter essa renda extra, que é a Unimes, eu continuo abraçando. Não saí. Fui convidado pela Alfa para dar umas aulas na Alfa América, que é uma outra universidade. Eu dei 2 aulas, nesse trimestre eu não vou dar aula, mas talvez no trimestre que vem. Coisa que não gaste muito tempo e que eu possa também estar aproveitando de estar pesquisando, né? Pesquisando para poder estar me atualizando cada vez mais, além do que fazendo os cursos, né? Então, eu continuo fazendo curso. No final do mês, eu vou ter 4 dias de imersão para fazer um outro curso, e aí no final de novembro, mais 4 dias, eu estou abraçando. Enquanto tiver a pandemia, eu estou abraçando, viu, Lara? Dentro de casa, eu abraço. Tá? Se precisar sair, também saio. Algumas peças do projeto Fight Meter já chegaram, provavelmente no final, no dia 15 de novembro em diante, eu vou precisar estar indo nas academias para poder fazer os testes do produto. Então, talvez eu vá ter que sair um pouco de casa. Mas voltando ao desafio, turma, eu achei assim que vocês poderiam ter participado. E eu falava toda hora para vocês, pessoal, estamos aqui, vamos procurar, né? Vamos atrás, vamos informar. Estou dando lá dicas para vocês, mas não sei o que aconteceu. Então, eu acho que o grupo precisa se integrar um pouco mais. Pessoal, assim, é difícil, né, fazer isso no offline, né? No offline que eu digo, fora da sala. Quando a gente está em sala, a gente consegue ficar mais próximo. Mas, assim, da turma que eu me formei, a gente tem contato até hoje. A gente fez um grupo, né, de 2004, fora o NARD, né, que é também da minha sala, né? A gente fez uma turma e continua se falando até hoje, né? Tem um grupo lá formando de 2004. Isso é interessante porque as pessoas, elas se conectam com pessoas. Tá? Por mais que a gente fale, não, eu estou no Facebook, no Instagram, mas a conexão são realizadas com pessoas. E, de repente, a gente, né, lá na frente, precisa do apoio de uma pessoa ou a pessoa precisa do nosso apoio. E esse sempre é a rede que a gente faz. Tá?
Então, espero que vocês, na próxima, tenham a oportunidade de se integrar melhor. Lara, serão mais 2 semestres até lá, então vamos correr atrás, tá? Ok, turma? Vamos lá dar uma olhadinha na prova, tá? Vou dividir aqui com vocês a prova, tá? Só para a gente ver, para a gente tirar as dúvidas com relação ao que aconteceu na prova. Então, algumas questões foram muito simples, tá? Quase ninguém errou, ou a maior parte não errou, mas teve duas questões só que ficaram as mais complicadas, né? Então, a gente só vai tirar a dúvida com relação a essas questões, mas a gente vai passar. Então, a número 1, a resposta certa era D. Todas as opções são verdadeiras, né? Tanto melhoria do nível de serviço, quanto redução de custo, quanto redução de capital. A segunda, diante do conteúdo apresentado, em termos da logística da melhoria do nível de serviço. Aí, qual que está correta? Qual que está correta? Nós estamos falando de estratégia logística da melhoria do nível de serviço, certo? Então, eu tenho maximizar a lucratividade mesmo que aumente os custos. Ok. Aí, depois, eu coloco embaixo minimizar os custos de transporte. Então, se eu coloco em cima maximizar a lucratividade mesmo que aumente os custos, eu não estou me preocupando com esses custos agora, certo? Na proposta de melhoria do nível de serviço. Então, se a 1 está certo, a 2 está errado. Se a 2 está certo, a 1 está errado. Porque um fala em aumentar os custos, os outros falam em minimizar os custos. Então, olha só a discrepância nas respostas. Não sei se vocês entenderam o que eu falei. Então, eu não poderia ter, nesse caso, uma interpretação diferente, né, Messi? 1 e 2 corretas, não dá para ter, né? Aí, na outra, minimizar o investimento. O investimento, eu estou falando de custo também. Certo? Então, se a 2 está certa, a 3 estaria certa. Opa, então tem alguma coisa errada. Se só pode uma, está certa. Ok? Então, aí sobrou aqui, nesse caso, a 1, que eu tenho que maximizar a lucratividade mesmo que aumente os custos. Não sei se vocês entenderam. Nesse caso aí, deixa eu só explicar. Maximizar a lucratividade é eu ter mais lucro, eu ter mais dinheiro no meu bolso depois de pagar todos os custos. Mesmo que eu aumente o custo. Então, se eu aumento o custo, eu aumento o lucro. Aumento o custo, aumento o lucro. Então, vale super a pena isso. Tá? Professor, seria um capital de giro também, né? Você saber mesclar, né? Então, Antônio, o capital de giro ele serve para pagar os custos. Se eu tenho mais custos, eu preciso de mais capital de giro. O importante é que eu pense nisso como gerar mais lucro, mesmo que eu aumente o custo. Tá? Eu estou comprando mais matéria-prima, eu estou contratando mais gente, mas na contrapartida eu estou tendo mais lucro. Esse é o pensamento que a gente tem. Se eu minimizar os custos de transporte e armazenagem, eu não vou trabalhar. Logo no começo, imagine eu só pensar em minimizar custo. Aí eu não ofereço o transporte nem local para armazenar. Ou seja, então eu não vou conquistar cliente. Então, por isso que eu falei, na estratégia de melhoria do nível de serviço. Pode ser que numa outra estratégia, depois que eu já tiver implantado e operando, eu possa buscar reduzir custos, mas não na estratégia de melhoria do nível de serviço. Por isso que tem que prestar atenção na pergunta. Número 3. Diante do conteúdo apresentado, quando analisamos o triângulo da tomada de decisão, qual dos itens abaixo representa o relacionamento com o nível de serviço? Ou seja, tem a ver com a anterior e com a anterior. O nível de serviço logístico proporcionado aos clientes não afeta em nada o projeto do sistema? Lógico que não, né? Quanto mais nível de serviço eu ofereço para o meu cliente, mais vai afetar o meu projeto do sistema. Então, esse não veio proposital aqui. Então, o isso não... impacta, né? O não impacta. E o 2, serviços mínimos... Eu observei isso. Serviços mínimos possibilitam um número menor de locais. Ok.
Quanto menos eu vou falar que faço, menos local de estocagem, tá certo. E a principal meta em termos de planejamento logístico deve ser a determinação de níveis apropriados de serviço. Tá certo. Então, a 1 está errada por quê? Por causa desse não afeta. Muito pelo contrário. Quanto mais eu ofereço, mais afeta o meu projeto do sistema. Número 4. Diante do conteúdo apresentado. Essa aqui que vocês tiveram que pensar. Ah, mas mesmo assim, eu acho que só uma pessoa errou, tá? Meio de transporte faz parte? Faz. Roteamento do cronograma de envios faz parte? Faz. Tamanho e consolidação dos níveis de estoque? Estoque é a palavra errada. É tamanho e consolidação dos níveis de... O que tem que vir aqui? Embarque. Isso, os níveis de embarque, os níveis de carga, o nível de mercadoria, tudo aquilo que vai dentro do caminhão. Do nível de estoque, quem que cuida do nível de estoque? Armazenagem. Não tem nada a ver com estratégia de transporte. Estoque tem a ver com estratégia de armazenagem. Transporte, nível de embarque. Beleza, Salim? Beleza. Muito bom, muito bom. Número 5. Aí é aquela do trade-off, né? Porra, isso aqui estava na cara, né? Porque na resposta de baixo eu coloco, turma. Né, Antônio? Você está dando risada aí. Na resposta de baixo eu coloco. Caramba. Mas vamos lá. O trade-off é a troca compensatória existente entre os elementos de custo na apuração do custo total. Sempre que eu pensar em troca compensatória, o que vale mais a pena eu fazer é um trade-off. Não importa se é na logística, tá? Na logística a gente usa muito mais, mas pode ser na nossa vida. O que vale mais a pena eu fazer? Eu vou ficar dentro de casa me cuidando ou eu vou sair tentando fazer coisas que não, enquanto não tem a vacina? É um trade-off, é a sua decisão. É uma troca compensatória. Vale a pena eu ficar em casa ou vale a pena eu sair? É você que decide. Certo? Se eu preciso sair, eu vou sair, mas vou tomar os cuidados. Então, é você que decide se põe a máscara ou não põe a máscara. Se vai limpar a mão toda hora ou não vai limpar a mão. Também é um trade-off. Tá? Por que eu escolhi logística e não Comex? É um trade-off. Ok? Só que a gente está falando aqui do trade-off da logística. Número 6. Logística é um diferencial. Isso, muito bom. Vocês sabem disso, que a logística é realmente um diferencial. Ela é um diferencial. A logística nunca muda. É constante, praticamente. Salim, eu já falei para vocês, eu acho que um dia a logística vai mudar. Quando a impressora 3D tiver barata o suficiente para que a gente tenha uma em casa e os filamentos que eu use... Olha a Lara aí sorrindo. E os filamentos no dia que o filamento for barato... Isso. Não é só a impressora, também vou falar do filamento, tá? E a Lara é formada em técnico em informática, hein, professor? Ela pode implantar um sistema aí, ó. Então. Mas hoje já tem tecnologia suficiente para a gente baratear a impressora. Não sei só se tem para baratear o filamento. Mas a logística pode ser que mude lá na frente quando isso for simples. De repente vai fazer que nem a impressora é hoje. A impressora é quase de graça, você só paga pelo cartucho. Lá na frente a impressora 3D vai ser praticamente de graça, porque você sabe que para imprimir você precisa do filamento. Mas vamos lá, número 6, custo logístico. Custo logístico são os custos de planejar, programar e controlar todo o fluxo de produtos, ou seja, aquele guarda-chuva da logística. Custo de transporte representam 60% do custo logístico total. E trade-off, trocas compensatórias. Então, turma, se na de cima, olha só, se na de cima você já tinha certeza do que era trade-off, você já tinha certeza que o 2 em números normais era o 1 em números romanos. Então, 2 e 1 só tinha aqui na D. Olha só como o professor Garcês foi bonzinho aqui. Não é? Caramba, olha só que maravilha. Se eu tenho certeza. Ah, mas eu não tenho certeza. Então você faz essa daqui, aí você ia voltar para 5.
errar a 5 e a 6 seria um cascudinho, né? Imagina. Professor, a estratégia seria você separar os conceitos de cada uma e você interpretar referente o que o senhor mencionou, entendeu? É igual o senhor mencionou agora. A questão anterior já está respondendo à questão que você está fazendo, entendeu? É mais a parte de interpretação mesmo. Por isso que eu falo que vocês têm que ler, mas sabe, ler até o final. Não pode... a gente hoje, né, principalmente vocês mais jovens, costumam dar uma cortada na leitura. Vai lendo isso aqui, eu interpreto. E às vezes não é bem assim. Por isso aquela palavra não lá, Salim, aquela não era para saber se vocês iam ler. Tá? Mas ainda bem que vocês conseguem ler. Vamos lá, eu fui um dos que me liguei nessa palavra aí e graças a Deus acertei a questão. Muito bem. Bom, e a última aqui. Não, a última não, a sétima, né? Eu pulei a sétima. Diante do conteúdo, quais dos itens abaixo representam os atributos de uma distribuição diferenciada? Chegou aqui, Antônio Carlos, distribuição diferenciada. Aí tem um slide que fala lá. Os itens de baixo giro e os itens de alto giro. Eu inverti aqui, né? Então, os itens de baixo giro deveriam ser postos apenas em pontos de estocagem centralizados. Então, está invertido. Acertei, professor Sassetti. Graças a Deus. Acertei também. Todo mundo acertou. A sétima... não. Teve um rapaz só que errou. Então, os outros todos acertaram. E aí finalizando com a oitava, né? Diante do conteúdo apresentado, podemos apresentar diretrizes gerais para avaliação. Aí essa daqui, eu achei que mais gente ia errar nessa daqui. Porque como são 5 áreas-chaves, aqui eu coloquei 3. E aqui eu coloquei uma definição, eu achei que vocês iam buscar que essa definição se referia a uma dessas 3. Mas não se referia. Se referia às duas que eu deixei de fora. E aqui é só legal. Eliminar, professor. Só ticar. Era só eliminar, mas como eu insisti nas 5 áreas e coloquei 3, eu achei que vocês iam falar assim, pô, o professor colocou essa definição é uma dessas 3, mas não era, porque tem 5, né? Tem mais 2 definições lá fora. Legal. Então, é um bom sinal que vocês pararam para pensar. Então, quando a gente faz uma prova assim na pandemia, e que vocês estão com tudo em casa, é como se fosse uma prova com consulta. E não, mais do que consulta, é como se fosse uma prova em grupo com consulta. Deu para entender? O que impede vocês de consultar os outros? O que impede vocês de consultar o material? Nada. Então, eu tenho que construir a prova com que pelo menos faça vocês pensarem um pouco. Entendeu? Eu não posso também sair do conteúdo, porque aí seria pegadinha, né? Mas eu posso colocar um não, Salim, na pergunta. Eu posso inverter as definições, que é para vocês, né, olharem aquele negócio com um pouco de carinho e terem um pouquinho de pensamento, usar o pensamento, senão seria muito fácil pegar uma definição, você lê, essa aqui, professor. Eu fiz vocês, acho eu, né, que fiz vocês pensarem um pouco sobre esse conteúdo. Beleza? Ou se fez. E muita questão também, eu parei, pensei um pouquinho, porque você tinha explicado em aula, com as explicações da aula eu lembrei um pouco, né? Eu falei, isso aqui é pegadinha, então eu vou me atentar um pouco a isso. Nunca minhas perguntas são pegadinhas, viu, Salim? Nunca! Rapaziada, meninada, tudo bem? Beleza? A prova? Tranquilo? Professor, essa nota nossa aí é da prova e do exercício, você falou? Isso. Então, por exemplo, Jarbas, eu posso falar a tua nota aqui, Jarbas? Pode aí, professor. Então, você tirou 1,25 na prova, Sim. ok? Porque você acertou 5, você errou 3. Sim. Você tirou 0,4 no trabalho, então dá 1,65. E você ganhou o 0,25 por ter participado da Semana da Face. Então, 1,65 mais 25 dá 1,9. Fechou. Fechou? Alguém tem mais alguma dúvida aí com relação às notas?
Então, olha só, turma. Tudo bem, professor. Tá? Só o Rafael, que eu não achei o trabalho dele, mas como ele não está em sala, eu não sei se ele fez o trabalho. Eu não achei o trabalho dele. Não procurei lá em tudo, não vi o trabalho do Rafael. O trabalho com relação ao texto, tá? Os outros todos, algumas pessoas eu falei, caramba, cadê esse cara? Aí eu voltava no trabalho e via se estava 2 nomes. Então, a maior parte fez em dupla. Eu acho que o Carlos Osman que fez sozinho, né? Então, aí eu procurei. Tá? O resto, todos os outros tiveram, né, a nota da nota mais a nota do trabalho. Ninguém ficou aqui sem nota de trabalho, não sei o Rafael. E se vocês tivessem participado da Semana da Face, cara, a maior parte, né, teria tirado nota máxima. Alguma dúvida? Podemos seguir em frente? Faltam uns 5 minutos para acabar esse nosso período, turma, mas nós precisamos continuar o material porque a gente ainda tem a TD3, aí a gente tem regimental, nós temos tudo pela frente ainda, ok? Então, vou dividir aqui com a tela com vocês e não se preocupem se a tela cair. Logo que a tela cair, eu já mando o outro